Pronto, agora foi. Vamos embora. Na aula passada, a gente comentou a respeito de análise combinatória, né? Teve a parte de combinações, de arranjos com repetição, sem repetição. Fizemos algumas questões a respeito do conteúdo, e assim vai ser até o final das nossas aulas. Então, a gente já matou isso aqui. Esse aqui a gente já mata, porque é o básico da gente. Aquelas aulas de revisão que eu fiz inicialmente com aquelas questões eram as operações básicas, então a gente matou isso aqui também. E os conjuntos numéricos é só você saber os conjuntos, os naturais, os inteiros, os racionais, os irracionais, os reais e, por último, os complexos. Pronto, são todos esses conjuntos aqui. Você tem que saber quem são eles. Os naturais são os positivos, os inteiros são os positivos e os negativos, os racionais são aqueles que você pode deixar na forma de fração, os irracionais é quando você não expressa na forma de fração, são as dízimas periódicas ou os valores que não têm um período definido. Os reais é todo mundo, é sempre o conjunto das funções aqui que a gente vai trabalhar, sempre trabalha nos reais. E os complexos é um conjunto à parte, que ele existe uma tal de unidade imaginária, onde lá o i ao quadrado equivale a menos 1. Isso ajuda bastante na descoberta de raízes de equações. Certo? Então aí fica aí um aparatozinho para vocês revisarem. Quanto à matemática financeira, eu vou tratar ela só na parte de porcentagem, certo? Na aula de porcentagem, a gente trabalha com essas duas aqui. Que é a matemática financeira, que é a porcentagem com os juros. E hoje a gente vai ver progressões, em especial a progressão aritmética. Progressão geométrica dificilmente cai em Enem, então a gente não vai se preocupar com isso. Fica só na progressão aritmética. Então vamos lá, o que é importante entender de sequências? Aí aqui eu deixo umas teoriazinhas para vocês, se quiserem anotar depois, quando eu passar o material para vocês, vocês anotam aí direitinho. Então, sequência nada mais é do que o aparecimento de regularidades. Regularidades são padrões. Posso chamar aqui de padrões de comportamento. Ou seja, tudo que eu vou fazer vai seguir um padrão, ou seja, vai seguir uma métrica. E essas métricas a gente pode transformar na forma numérica. A gente pode colocar uma sequência aí com uma certa ordem. Então, uma sequência é o quê? É um padrão numérico mais uma ordem. A gente pode definir que uma sequência é um padrão mais uma ordem. Sempre vai ser assim. Porém, a gente vai ter as sequências numéricas, que é essas que a gente vai trabalhar normalmente, e temos as sequências lógicas, que é aquela que geralmente você estuda para concurso. Certo? Creio que não é o âmbito da gente aqui, essa parte de sequências lógicas. Mas se vocês tiverem interesse em alguma coisa, a gente pode fazer uma aulinha adicional envolvendo só sequências lógicas. Certo? Mas o padrão da gente aqui vai ser sequências numéricas. Deixa eu ver o que mais. Aí o que eu vou fazer? Cada sequência dessa que eu vou idealizar, ela vai ter uma lei de formação. Ó. Basicamente, uma função que vai me dar uma correspondência entre os valores. E toda vez que eu estiver trabalhando com essa lei de formação, eu vou ter um posicionamento, ó, ou seja, uma ordem, e vou ter uma procedência. Onde é que eu estou e para onde eu vou. Certo? Então, você sempre sabe, eu estou no termo, sei lá, no terceiro termo. Para ir para o quarto, o que eu tenho que fazer? Aí você vai seguir essa ordem aí. Certo? E os termos são alocados conforme o tamanho da sequência. Nesse caso aqui, a gente vai ver sequências finitas e infinitas. Aí aqui tem um exemplo básico, ó. Uma sequência aqui, ó. Tem o primeiro elemento, que é o A1, o A2, o A3, até o AN. Esse ainda é chamado de enésimo termo. É o último elemento da sequência, ou seja, onde termina a sequência. E a partir daí a gente pode elencar diversas sequências. Por exemplo, o conjunto numérico, ó, 1, 2, 3, até N. Isso aqui é o conjunto dos números naturais, ó. E eu vou ter infinitos elementos aí. Se eu colocar uma sequência de 1 a 50, ou se eu colocar uma sequência de 1 a 1 milhão, é válido por quê? O conjunto dos números naturais é infinito. Há casos em que a gente consegue eliminar alguns elementos. Por exemplo, se eu quero uma sequência, ó, N asterisco, esse asterisco quer dizer o quê? Que do conjunto que eu estou elencando aqui, ó, eu tenho que retirar o número 0. Se eu coloco um N+, eu só quero os positivos. O N-, só os negativos. Certo? Então, se eu colocar o N, deixa eu ver aqui, o N asterisco,
Positivo. Professor, Oi. estou pedindo para o senhor aceitar. Aí depois que a gente começa a gravação, fica difícil, né? É complicado. Mas enfim. Deixa eu ver aqui. Uma pessoa só. É o que acontece aqui. Depois que eu elenco isso aqui, eu consigo montar uma certa ordem. E essa ordem vai depender dos padrões. Então, quando a gente for ver lá o conceito de função, a gente vai ver isso. Que de um lado eu tenho as posições dos elementos, que é o meu primeiro elemento, que é o segundo, e do outro eu vou ter quem? A formulazinha, ó, para chegar onde eu quero. Que eu vou chamar aqui de f de x, ó. Então, uma sequência nada mais é do que uma associação entre conjuntos através de uma função. Aí aqui tem exemplos ó, de sequências não numéricas. Por exemplo, sequência dos dias da semana. Tem o domingo, tem a segunda, até o sábado. Tem as sequências dos naturais, como a gente já conhece aqui, ó. Sequência dos anos a partir de 2002, nos quais a Copa do Mundo é realizada. Ó. Eu posso montar uma sequência também. Então, por aí vai, e a gente vai colocar isso em prática. Eu tenho duas observações importantes. Primeiro, se eu só tiver um único elemento, por exemplo, eu tenho essa sequência aqui, começo com 1. Eu só tenho isso, eu não posso afirmar nada dessa sequência. Eu tenho que ter pelo menos 2 elementos para conseguir montar essa sequência. E às vezes a gente pode representar o elemento ó, por A1 ou A0. Pode dizer que é o primeiro elemento. Mas geralmente, para não bagunçar a cabeça da gente, a gente sempre coloca o A1. Se vier um A0 também, dá no mesmo. Ele vai ser sempre igual ao A1. Então, a partir disso aí, a gente vai estudar o que são as sequências principais, que é a progressão aritmétrica e a progressão geométrica. É bem simples. Você tem que entender o conceito e anotar 3 fórmulas. É apenas 3 formulazinhas esse conteúdo. Então, uma PA nada mais é do que é toda a sequência de números na qual a diferença entre cada termo a partir do segundo, menos o anterior, é uma constante. Então, por exemplo, aqui em cima eu tenho a sequência ó, 2, 7, 12 e 17. Para verificar se isso é uma PA, eu tenho que pegar o da frente ó, e subtrair o de trás. Ó, e ver quanto é que está isso. 7 menos 2, isso aqui é de A5. Ó. Então aqui eu somei 5 para chegar no 7. Do 7 eu fui para o 12. Ó. 12 menos 7, 5. Ó. Ou seja, eu vou precisar de, no mínimo, 2 elementos para definir quem é a minha razão. Então eu consigo achar quem é o primeiro termo, o 2, quem é a minha razão, ou a constante de acréscimo aí é 5. E nesse caso, como a PA ela é positiva, ela é crescente. Se for do mesmo jeito aqui, ó, no caso aqui eu vou de 20 para 10, ó, eu estou subtraindo 10. Ou seja, a razão ela pode ser positiva ou negativa. Se a razão for negativa, a gente tem uma PA decrescente. E se ela for todas iguais, ó, é uma PA que a gente chama de estacionário constante. Ou seja, ela não tem valor para a razão. Ó. Se a razão for 0, a gente tem uma PA constante. Aqui é só exemplificando. Ó. Se eu quero achar a razão, eu pego o da frente e subtraio o de trás. Ó. Vou encontrar a razão, essa é a formulazinha da razão, matematicamente falando. Se eu digo que 3 termos estão em PA, ó, 3 termos consecutivos estão em PA. Quer dizer o quê? Que a soma dos extremos, ó, a soma do primeiro com o último, dividido por 2, tem que dar o do meio. Ó. Isso é uma propriedade importantíssima para vocês. Se eu digo que 3 termos estão em PA, a soma dos extremos tem que ser igual ao do meio. Ó. Então, por exemplo, aqui, se eu tiver a sequência 2, 4 e 6, ó. 3 termos em PA. Por quê? Estou somando 2 em 2. Ó. Como é que eu comprovo que isso é uma PA? Se eu somar esse primeiro com esse segundo aqui, ó, e dividir por 2 para dar isso no meio. Ó. 2 mais 6 dá 8, dividido por 2 dá 4. E o 4 está aqui. Ó. Então, isso equivale a dizer que 3 termos estão em PA. Se uma PA tiver 2 razões, por exemplo, aqui, ó, que é chamada de PA alternante, ela não é uma PA. Porque ela vai ter 2 razões. Ó. Ele vai ficar alternando entre 2 elementos. E dado 2 extremos, eu posso inserir ou interpolar, tá no mesmo, elementos. Então, por exemplo, eu tenho a mesma sequência lá de cima. Eu tenho 2 e eu tenho o último elemento que é o 80, por exemplo. Quantos termos aritméticos eu posso colocar aqui no meio, de modo que a razão de cada um deles, por exemplo, seja 4. Então, tem uma forma de eu descobrir quantos elementos eu posso colocar aqui dentro, com razão 4, para que forme uma
no PA. Então, tudo é possível aqui. É apenas pensar um pouquinho que você consegue fazer. Aqui é o exemplo, ó, se eu quero 3 termos IPA, eu posso simbolizar dessa forma aqui, ó, x menos r, x mais r. Se eu quiser 5 termos em PA, eu já coloco o que eu conheço aqui, ó. Certo? Aqui são valores, porque eu tenho um termo central, se eu for para frente eu somo com a razão, se eu for para a esquerda eu subtraio a minha razão. Certo? E aqui é aquela história do A1 e do A0. Tanto faz eu colocar A1 como A0, vai dar no mesmo. Então, se você quer aprender PA, basta olhar agora para a sua mãozinha. Ó. Você tem a sua mão e você imagina o seguinte, você tem 5 dedos aí. E esses 5 dedos eu posso chamar cada um deles de um termo da minha sequência. Ó. Vou chamar de A1, A2, A3, A4 e A5. O que é que acontece isso? Eu vejo quantas frechas ou quantas aberturas tem aí. Eu tenho uma abertura aqui, ó. Tem uma abertura aqui. Tem uma abertura aqui. Tem uma abertura aqui, ó. Então, por exemplo, se eu quero o meu A5, ó, partindo do A1. Então, o A5 vai ser quem? O A1 mais. Aí eu vejo quantas aberturas eu tenho até chegar no A5. Eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4. Então, vai ser 4 vezes a razão. Ó. Se eu quero o A4, aí você vê aqui. O A4 é quem? Você começa do primeiro. Vai ser o A1 mais. Quantas aberturas eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3 agora. Ó. Vai ficar mais 3R. Ó. Quem é o meu A3? É o A1 mais. Quantas aberturas? 2. Ó. 1, 2, 2R. Quem é meu A2? Vai ser o A1 mais apenas uma abertura. Ó. Então vai ser mais R. Ó. E aí você tem a noção do que seja uma sequência, olhando apenas para a palma da sua mão. Certo? Então aqui eu tenho 5 termos, temos 4 razões, e sempre uma razão a menos do que a gente tem nos termos. Então aqui, ó, se eu tenho 5 termos, eu tenho 4 razões. Ó. Se eu pegar apenas 4 termos, ó, eu vou ter 3 razões para trás. Ó. Se eu pego o A3, 2 razões para trás. Se eu tiver apenas o A2, uma razão para trás. Aqui é só um exemplo também, se eu quiser caminhar, ó, é o mesmo estilo. E aqui é o que importa para a gente agora. Primeira formulazinha que vocês devem anotar aí, essa daqui. Ó. Dado qualquer sequência, desde que seja uma PA, eu vou valer isso aqui para qualquer elemento da minha sequência. Ou seja, eu não preciso fazer todos os elementos serem conhecidos. Se uma sequência começa em 2, ó, vou para 4, depois para 6. E depois eu pergunto para você qual é o elemento da posição 1001. Claro que você não vai fazer um por um, né? Somar mais 2, mais 2, mais 2, até chegar nessa posição. Você vai usar essa fórmula aqui, ó, que é a fórmula do enésimo termo. Em que o termo que eu estou procurando nesse aqui, ó, que é o termo geral, para isso eu tenho que saber quem é o primeiro termo. Então, eu tenho um primeiro termo aqui, que é o 2. Ó. Quantos termos eu tenho que pular para chegar lá? Se eu tenho 1001, eu vou pular 1000 termos. Ó. Esse é o valor disso aqui, vezes a minha razão. Então, você pode montar isso aqui de cara, ó. Então, meu A 1001 é o meu A1, que é 2, mais o 1000, que é justamente o 1001, que é a posição que eu estou querendo, ó, menos 1, porque eu não conto com ele, lembra lá das sequências? A gente sempre tira o primeiro elemento. Vai ficar 1000 vezes... Então, 1000 vezes a minha razão, que é 2. Ó. Então, é só fazer a continha básica. Ó. 1000 vezes 2 já 2000 mais 2, 2002. Ó. Você não precisa fazer todas as contas para saber que o termo da posição 1001 vai ser 2002. Ó. Usando essa fórmula aí, você já consegue fazer isso diretamente. E quando a gente estiver falando em funções, uma interpretação geométrica aqui de uma PA é uma função afim, ó, uma função do primeiro grau. Certo? É um detalhe importante quando a gente rever a aula de funções. Então, basicamente é isso. Com essa fórmula aí você vai fazer muita coisa. E outra forma interessante é essa daqui, quando eu preciso somar os elementos. Por exemplo, eu tenho essa mesma sequência aqui, ó. Eu quero somar até 2002 aqui, ó. Quero somar do número 2, que é o inicial, até o final, que é 2002. Ó. Olha a trabalheira que você ia ter. 2 mais 4, mais 6, mais 8, mais 10, mais 12, mais 14, mais 16, até chegar em 2002. Aí, para isso, a gente usa essa formulazinha aqui, ó. Que também é chamada de fórmula de Gauss.
Com isso aqui, você soma a sequência tranquilamente. O que é que eu preciso? Onde começa e onde termina a sequência. Ó. Eu preciso do A1 e do AN e o número de termos que eu tenho. Então, se eu quero somar os 1001 elementos, ó, que eu tenho lá naquela sequência que eu defini para vocês, então vai ser o primeiro, que é o primeiro da sequência. 2, ó. Vou colocar aqui o 2. Mais o AN, que é um AN até onde eu vou somar. Nesse caso aqui, ó, eu vou somar até o 2002. Ó. Vai ficar 2002 aqui. Vezes o número de termos. O número de termos justamente vai ser os 1001. Então, 1001 aqui, ó. Dividido por 2, ó. Então, isso aqui tudo vai dar quanto? 2002 mais 2 vai dar 2004. Vezes 1001 dividido por 2. Eita, professor, mas aí complicou a situação. O que é que eu posso fazer aqui para simplificar? Faz logo essa parte dessa divisão aqui, ó. Como eu estou multiplicando, eu posso tirar logo ela daqui, ó. Eu vou pegar a metade de 2004. 2004 dividido por 2 vai dar 1002. Então vai ficar 1002 vezes 1001. E agora eu tenho, com certeza, o valor da minha sequência. Então, se eu for somar aquilo tudo, daria 1001 vezes 1002, ó. Isso aqui daria um número meio louco, mas daria o resultado de 1.003.002. Então, se eu somasse isso aqui tudo, um por um, daria isso aqui, ó, no final das contas. Então, olha o tanto de trabalho que eu resumi apenas usando essa fórmula aí. Então, se eu quero somar, eu vou usar essa fórmulazinha aqui, que é interessante vocês saberem na hora da prova do Enem. Se eu for olhar para PG, claro que, assim, é interessante a gente revisar isso, mas o Enem não é cobrado não, certo? Nos últimos anos, pelo menos, não cobrou. Mas qual a ideia? Eu vou passar aqui rapidamente, só para vocês terem uma ideia de uma PG. Então, uma PG, ela tem uma coisa chamada de taxa de crescimento. Lá também é a taxa de crescimento, só que aqui a gente tem que calcular multiplicando ou dividindo. Se ela for crescente, a razão multiplica, se ela for crescente, e se ela for decrescente, a razão divide. Ó. Por exemplo, ó, em 2013, uma usina produziu 200 mil quilos de açúcar. Quantos quilogramas essa usina produzirá no período de 2003 a 2018? Ó? Se o aumento da produção anual for de 10%, ó, em relação ao ano anterior. Então, a produção de 2013, eu tenho que aumentar 10%, vai dar um valor. Aí, em 2014, vai ser o acumulado de 2013, mais os 10%, calculado em cima de mais 10%. Então, você percebe que existe um acúmulo aí, até chegar no valor que eu quero. Então, ó, 2013 seria 200 mil, né? 200 mil, deixa eu ver se é 200 mil. Aqui eu botei 2 mil, mas enfim, o número não importa, o que importa é a ideia aqui. Eu tenho, ó, 20 mil aqui. Se eu quero passar um ano, ó, eu vou multiplicar por isso aqui, ó. Isso aqui é a taxa de crescimento. Isso é nada mais do que 1, que é justamente o valor inicial, mais o aumento de quanto? De 10%. Ó. Então, o que é 10% em decimal? 10% é 10 sobre 100. Ó. Que é a mesma coisa que cortar 0, corta 0, ó. 0,1. Então, se eu somar 1 com 10%, é somar 1 mais 0,1. Ó. E 1 mais 0,1 vai dar justamente 1,1. Então, aqui é o crescimento total disso aqui. Ó. Ou então eu poderia fazer o seguinte. Eu pegaria esse valor, calculava os 10% desse valor e depois somaria com ele. Com esse cálculo que eu fiz aqui, ó, para vocês, já simplifica essa conta todinha. Em 2 cálculos, eu resumo apenas aqui, transformar isso aqui em decimal, somar com 1, que é sempre assim que eu estou aumentando. Se fosse decrementando, seria um sinal de menos aqui. E o valor decimal que der aqui é justamente a taxa de crescimento. Então, é só multiplicar por ele diretamente, ó. Você vai ver que é só multiplicar por ele toda a vida, que você vai ter o valor atual. Certo? Então, existe um crescimento também constante. E nesse caso, eu estou multiplicando. Aí a PA é crescente, decrescente. Igual as duas são iguais. PG e PA é a mesma coisa, certo? O que vai mudar é apenas a razão, que a razão vai ser lá na PA somando ou subtraindo, e aqui é multiplicando ou dividindo. Vai ter como eu achar a razão, ó, que é dividindo o da frente pelo de trás. Ó. Por exemplo, eu tenho 2, 4, 8, por exemplo. Que é a minha razão. Como eu estou trabalhando com a PG, eu vou ter que pegar esse elemento aqui, ó,
e dividir pelo anterior. Na PA a gente fazia o quê? Uma subtração. Agora a gente faz o quê? Uma divisão. 4 dividido por 2 dá 2. Ó. Se eu pego o próximo, quem é? 8. Quem é o anterior? 4. 8 dividido por 4 também vai me dar 2. Então a razão dessa PG aqui, ó, é 2. Certo? Se 3 termos estão em PG, lá, lembra, lá na PA a gente fazia o quê? Somava o primeiro com o último, dividia por 2 para dar o do meio. Aqui não, ó. Aqui o quadrado do central, ó, é igual ao produto dos extremos. Agora eu vou multiplicar os extremos, ó, e calcular a raiz quadrada, nada mais é que isso aqui, ó. Então, esse quadrado aqui vira uma raiz quadrada. Então, meu AS, que é o termo do meio, é a raiz quadrada de quem? De AR vezes AP. Certo? Enquanto lá a gente está usando soma e subtração, a gente está usando agora multiplicação e raiz. Eu posso fazer a mesma coisa, ó, inserir ou interpolar os meus aritméticos ou geométricos nesse intervalo aí. Pego o primeiro e o último e vejo qual é a razão para comportar todos os elementos. Aqui é a fórmula geral, ó. Vocês percebem que mudam aqui, ó. O AN é sempre o enésimo termo, o primeiro termo. A razão agora eu chamo de Q, certo? Então, se na questão do Enem vier o valor de Q, eu sei que é uma PG. Se vier o valor de R, é uma PA. E o N agora não é muito mais multiplicando a razão, ó. É elevado à razão. É um expoente aqui em cima, ó. Ou seja, os padrões mudam. Certo? E a interpretação geométrica aqui é que isso aqui seja uma função exponencial. Ela cresce mais rápido do que a função afim. Aqui tem a fórmula da soma. Posso usar um ou outro se a PG for finita. Certo? Lá a gente só usa PA finita. A gente não vai botar uma PA infinita para não ter tempo de calcular as coisas. E aqui a gente pode usar tanto finita como infinita. Só que a infinita a gente tem que usar o quê? Uma aproximação. A gente não tem um valor exato. A gente sabe que ela existe, mas não tem nenhum valor exato. Certo? E a formulazinha é essa daqui. A soma dos N elementos é sempre o primeiro, dividido por 1 menos a razão. Ou seja, é uma aproximação de uma soma. Ou também chamado de limite da soma. Quem for fazer o curso de matemática superior aí, vai encontrar esse termo lá na disciplina de cálculo 1. Que é você interpretar uma sequência através de um limite. O limite te dá o que a característica que a sequência tem. Então, se o limite da soma for igual a 2, por exemplo, então na hora que eu somar aquela sequência todinha, o maior valor que eu posso ter como soma é 2. Certo? Então, basicamente é isso. E as aplicações que a gente vai ver na aula futura é os juros compostos, ó, matemática financeira. Tem a formulazinha já aqui, ó, de juros compostos, que eu deixo para vocês. E tem a história de equivalência de taxas, que tem a taxa anual e a taxa mensal. E a gente pode fazer uma equação aí para a gente descobrir as taxas, tanto mensal como anual, intercalando elas. Pode usar demanda e oferta, que no caso que for fazer alguma coisa de economia, ou proporcionalidade, quando você for trabalhar com os modelos matemáticos ou as funções. Certo? Então, eu passei rápido aqui, apenas só para vocês terem a ideia de PG. Quem quiser procurar o livro para estudar mais detalhes, ó, eu uso esse daqui, certo? Que é o primeiro, que é o livro do Dante. Esse aqui eu uso como suporte também, que é o Aula por Aula, também é um livro muito bom, ou o livro do Paiva. Então, qualquer uma dessas 3 referências aqui, vocês estão bem encaminhados aí na matemática, certo? Tanto quem está tentando revisar as coisas, como quem já está estudando desde antes para o Enem. Ok? Então, agora, a segunda parte da aula é analisar os exercícios. Só que antes, alguém tem alguma dúvida? Ficou alguma coisa em clara entre PA e PG? Para a gente aplicar aqui agora? Alguma coisa que vocês perderam aí? Quiserem falar aí, abrir o microfone também. Alguma coisa que eu passei muito rápido. Mas é porque é o seguinte, vocês têm que... Sim. Dá para me mostrar esse PG, esse último que você falou agora? Dá, sim. Qual parte? Esse último quesito aí que você fez. Do PG. Esse aqui? Isso. Pronto, é porque é o seguinte, ó. Uma PG, diferente lá de uma PA, a gente vai usar agora multiplicações de divisões. E uma PG ela pode ser finita ou infinita. Então, por exemplo, a gente quer pegar uma PG finita aqui. Vamos lá, 2, 4, vamos supor até... Deixa eu ver um valor aqui.
Até 200, por exemplo. Vou pegar até 200 aqui. Aí, por exemplo, eu quero somar esses elementos aqui, ó. Somo 2 mais o 4, mais todos os termos que tiver aqui. Como eu sei que agora eu tenho onde começa e onde termina, eu vou usar uma dessas duas formulazinhas aqui, ó. Aí como é que vai ser isso? Ó? A soma dos n termos que eu tenho aí vai ser quanto? Aí eu tenho que saber. Vamos supor que aqui a gente tenha 10 termos. Vou dizer que aqui é a soma dos 10 primeiros. O meu A1 é sempre o primeiro termo aqui, ó. É o 2. Sobre quem? 1 menos a razão. Quem é a razão? Aí eu vejo, ó. É 4 dividido por 2, ó. No caso aqui daria 2. Então, uma divisão por 2 ou uma multiplicação por 2. Então, aí seria 2 elevado a n, que seria 10, ó. Dividido por 1 menos a razão, ó. Ou seja, eu estou trabalhando aqui com frações. E aqui é bem simples, ó. Você vai fazer o 2. Aí esse aqui você vai fazer o seguinte, ó. 1 menos 2 dá menos 1. Então, eu posso deixar esse valor aqui negativo. Só que existe o seguinte, ó. Eu tenho 1 menos 2 elevado a 10, ó. Só que aqui a gente sabe, né? Calcular quanto é 2 elevado a 10, que dá 1024. E aqui eu tenho quanto? 2 vezes 1 dá 2. Só que existe o seguinte, se eu vou usar essa primeira fórmula, eu tenho que usar isso aqui em módulo. Por quê? Porque eu quero uma soma tem que ser sempre positiva, porque a PA é crescente, ó. A razão é igual a 2 e ela é maior do que 0. E aqui é apenas uma aproximação. Então tem que colocar o quê? Um módulo aqui, ó. Então, sinais iguais, repito o sinal e soma, ó. 1024 mais 2 dá 1026. Como eu estou usando o módulo aqui, ó, vai sair o valor 1026 do módulo. Certo? Então, esse vai ser o caso quando você conhece uma PA e ela é finita. Se ela for infinita, aí é o caso, por exemplo, ó, vamos começar do número 1. Aí do 1, eu pego 1 e divido por 2, vai dar 1 meio, ó. Depois eu divido esse 1 meio por 2, aí vai dar 1 quarto, ó. Depois eu divido por 2, dá 1 oitavo. E aí, ó, sucessivamente. Imagina a trabalheira que você tem para somar isso aqui, ó. Some todos os elementos em que o valor inicial é 1. Aí você teria que somar 1 mais 1 meio, depois mais 1 quarto, mais 1 oitavo, ia dar muito trabalho. Então a ideia aqui é o seguinte, ó. Eu quero a soma de quem? Como aqui é infinita, eu não sei quais vão ser os elementos, mas eu sei que vai ser o primeiro. Então vai ser o primeiro, que é 1, dividido por quem? Por 1 menos a minha razão. Quem é a razão? É esse da frente dividido pelo de trás, ó. Então, 1 meio dividido por 1, a razão aqui vai dar justamente 1 meio. Ou seja, a minha razão agora, ela está entre 0 e 1. Ó. Ou seja, ela não é mais uma razão, por exemplo, 2. Ó, porque 2 ele passa de 1. Então, toda vez que a razão for uma fração, a gente usa o quê? Apenas uma aproximação. E aqui a gente faz 1 menos a razão que a gente achou que é 1 meio. E aqui a gente faz uma matemáticazinha básica. Ó. 2 vezes 1 dá 1, menos 1 dá 1. Então, aqui dá 1 sobre 2. Não se divide fração, repete a primeira, multiplicado pelo inverso lá de baixo. 2 sobre 1. Então, corta esse 1 com 1 aqui. Sobra quem? 2. Ou seja, se você pegar uma calculadora e sair somando isso aqui tudo, ó, o maior valor que você vai encontrar para essa soma é justamente o 2. Ou seja, o 2 é o valor mais próximo para essa soma aí. Pode chegar a 1,99, mas aí a matemática arredonda justamente para 2. Ficou mais claro agora? Um exemplo? Ou não? Ficou sim, Iago. Ficou? Pronto. Qualquer coisa você fala, viu? Diga, olha, professor, não entendi não, você pode voltar que a gente revê. Pronto, então sabendo disso, a gente já tem o conhecimento do que seja uma PA, o que é uma PG e como eu vou trabalhar com elas. Aí as questões que eu trouxe, justamente, vai envolver, no máximo, PA e alguma sequência simples. PG eu não coloquei nenhuma, certo? Mas quem quiser mais informações, pode deixar lá no Classroom que eu posso fazer uma lista só de PG também, para vocês fazerem. Então vamos lá. A primeira questão foi do Enem, não lembro agora qual foi o Enem, mas acho que foi o Enem 2018, se não me engano. E o seguinte, ó. Essa é uma questão bem simples. Após o Fórum Nacional contra a Pirataria, FNCP, incluir a linha de autopeças em campanha veiculada contra a falsificação,
As agências fiscalizadoras divulgaram que os 5 principais produtos de autopeças falsificados são. Então, aí foi devido a uma pesquisa e viram que os produtos mais falsificados da parte de autopeças, né, que está definido aqui, ó, vai ser o rolamento, a pastilha de freio, caixa de direção, catalisador e amortecedor. Esses elementos aí. Após uma grande apreensão de peças falsificadas, foram cadastradas usando a codificação. Ó. Toda vez que aparecesse um rolamento, eu ia dizer que era o número 1, 2, pastilha de freio, 3, caixa de marcha, 4, catalisador e 5, amortecedor. Então, essa vai ser a nomenclatura. Ao invés de escrever rolamento, eu vou colocar o número 1. Se eu for colocar pastilha de freio, número 2. Se eu quero a caixa de direção, número 3. Catalisador, número 4. E amortecedor, número 5. Aí, no final, quando eles reuniram todas essas informações, tiveram essa sequência aqui, ó. É um pouquinho grande ela, ó. Até infinita ela, ó. Tem os 3 pontinhos aqui, ó. Eu dei essa sequência aqui. Que apresenta um padrão de informação. Ou seja, eu sei que ela vai ser o quê? Uma PA, uma PG. Que consiste na repetição de um bloco de números, ó. Então, agora eu não vou ter uma repetição de um número, e sim de um bloco de números. Essa sequência descreve a ordem que os produtos apreendidos foram cadastrados. E a pergunta é, ó, se eu for olhar essa sequência todinha, o elemento, ou a peça que foi apreendida, número 2015, ó, vai ser qual dessas aqui? Aí vocês, eita, meu Deus, agora pegou. O que eu tenho que fazer? Você tem que analisar a sequência. Primeira coisa, você tem que analisar a sequência para saber o que ela está me dizendo. Se você olhar direitinho essa sequência aqui, ó, que eu marquei para vocês, vai existir em algum momento em que vai começar a repetir os números. Ó. Por exemplo, eu tenho 5, 4, 3, 2 e 1. Aqui tenho 2, 3, e 4 e 5. Aí você pode observar o seguinte, ó. Aqui eu não tenho nenhuma formação, mas a partir do 4 eu tenho. Ó. Por exemplo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Depois desse 4 aqui, ó, eu vou repetir os mesmos números lá na frente. Ó. 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3 e 4. Ó. Repetiu aqui. Então, ó, 2 repetições. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu percebo que a cada 8 números, eu estou repetindo essa sequência aí. Certo? Então, a sequência vai ser sempre quem? Quem é o meu padrão da sequência? 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3 e 4. E eu sei que a cada 8 elementos, ela vai o quê? Se repetir. E nesse caso, eu quero saber qual é o elemento da posição 2015. Ó. Então, se estou agrupando de 8 em 8, eu tenho que pegar o elemento 2015 ó, e dividir por 8 para saber qual é a posição do elemento que eu quero. Diretamente, né? Diretamente eu sei que é 2015, mas no padrão numérico que eu tenho aqui, ó, qual vai ser deles? Vai ser o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo ou o oitavo. Então, eu vou dividir esse valor por 8, para saber qual é dessa posição que eu vou querer. Então, ó, 20 dividido por 8 dá 2. 2 vezes 8 dá 16. Para 20 sobra 4. Desce 1. 41 por 8 dá 5. 5 vezes 8, 40 para 41 dá 1. Desce o 5. Ó. 15 dividido por 8. Aí aqui só dá 1, né? 1 vezes 8, 8. Para 15, sobra 7. Ou seja, eu repeti esse padrão quantas vezes? 251 vezes eu repeti o padrão. E parei em qual elemento? No sétimo. Mas quem é o meu sétimo? É justamente o meu número 3. Ó. Mas quem é o número 3 na sequência? Uma caixa de direção. Ó. Aí seria o quê? Letra E aqui. Ó. Caixa de direção. Ficou claro aqui a resolução dessa questão? A ideia básica da questão? Nada? Ninguém falou nada? Tá simples, tá difícil, tá ok. Quero que vocês falem também. Deu para entender direitinho? Quer que eu repita? Tudo ok? Pronto.
Então, a ideia basicamente aqui é você entender a partir de como eu faço meus padrões numéricos. Depois que eu sei quanto padrão numérico, no caso aqui seria a cada 8 valores, eu posso organizar qualquer um deles de 8 em 8. Quando eu divido por 8, o resto da divisão é o que vai sobrar na minha sequência. Então, se eu colocar aqui na sequência, eu vou achar justamente esse valor. No caso, seria o sétimo. Mas na ordem que está lá, quem é o meu sétimo elemento? É o valor 3. Ó. E o 3 representa justamente a caixa de direção. Segunda questão. Na segunda questão, ela envolve também uma questão de sequências. Porém, ela já te dá tudo pronto. É só você organizar. Sob a orientação de um mestre de obras, João e Pedro, então, ó, duas pessoas, já tenho aqui, trabalham na reforma de um edifício. João faz reparos na parte hidráulica, nos andares 1, 3, 5 e 7, e assim sucessivamente de 2 em 2 andares. Ó. Então, o que é que eu estou dizendo? Que a sequência de João é justamente essa. Ó. 1, 3, 5, 7. Por aí vai. E eu sei que vai aumentando de 2 em 2. Ó. Eu já disse mais. Então, de cara, eu já tenho uma PA. Pedro, ele trabalha na parte elétrica e vai nos andares, ó, 1, 4, 7 e 10, e assim sucessivamente, de 3 em 3 andares. Ó. Então, aqui Pedro vai no 1, no 4, no 7 e no 10. Sempre de 3 em 3. Ó. Então, tudo que a questão me deu foi basicamente a descrição de duas sequências. Coincidentemente, terminaram os trabalhos no último andar. Então, eles chegaram sempre no último andar aqui, ó. Vou chamar aqui de X, ó. Aqui é X e aqui também parava em X. Na conclusão da reforma, o mestre de obras informou em seu relatório o número de andares do edifício. Ou seja, se eles foram no último andar, eles vão saber qual é a quantidade de edifício desse prédio. Sabe-se que, ao longo da execução da obra, em exatamente 20 andares, ó, foram reparados a parte hidráulica e a parte elétrica por João e Pedro. E a pergunta é, qual é o número de andares desse edifício? Então, se eu tenho que trabalhar em conjunto, eu tenho que saber uma sequência em comum de João e Pedro. Aí eu vejo quais foram os andares que os dois andaram ao mesmo tempo. Põe andar número 1, ó. Então, 1. O 3 não entra, ó. O 5 não entra, mas o 7 já entra. Ó. E você sabe que, para eu definir uma sequência, eu preciso de, no mínimo, 2 termos. Então, aqui eu vou sucessivamente, ó, até chegar no último andar. Porém, o que é que acontece? Qual é a razão aqui? Ó? Do 1 eu vou para o 7º. Então, aumentou 6. Olha que maravilha. Eu vou trabalhar em cima dessa sequência aqui. Ó. Eu quero achar quem é esse fulaninho aqui, que eu chamei aqui de X. Ó. Então, meu A. A quanto? Se eu sei que eu vou trabalhar nos andares simultaneamente, e foram 20 andares. Ó. Então, vai ser meu A20. Então, meu A20 vai ser quem? Meu A1 mais 19 vezes a minha razão. Porque justamente esse X aqui, ó, é meu A20. E lembre-se, a razão é sempre menos 1. Então, meu A20 aqui vai ser quem? O meu A1, que é 1, mais o 19 vezes a minha razão que eu achei, ó, que foi 6. Ó. Então, vezes 6 aqui. Então, meu A20 nada mais é do que 1 mais 19 vezes 6. Isso vai dar 114. Então, se eu somar 1 mais 114, vai me dar, no total final, 115 andares. Então, qual vai ser meu último andar? O andar 115. Então, eu marco a letra D. De dado. Certo? Então, a questão te deu a ideia de duas sequências. Ó, uma PA de João e uma PA de Pedro. E disse que a PA que eu tenho que trabalhar vai ser em comum. Vai ser os valores, ó, que se repetem em João e em Pedro ao mesmo tempo. Ó. E eu monto uma nova sequência. Ó. Se eu fosse continuar aqui, ó, se eu estou aumentando 2 em 2, quem seria o próximo? 7 mais 2 dá 9. 9 mais 2 dá 11. 11 mais 2 dá 13. Vamos até 13 para ver o que é que dá. Então, ó, 10. 10 mais 3, 13. Ó. Então, o terceiro elemento aqui seria o 13, ó, que eles têm igual. Então, aqui seria 13. Ó. Que seria nada mais é do que 7 também. Mais 6. E assim eu vou montando as sequências. Ficou claro aqui essa ideia de sequências?
É bem simples. É só você extrair as informações e aplicar aquela formulazinha que eu falei para vocês, ó. Fazer até daqui de outra cor, para vocês depois anotarem aí. Que é o AN é igual ao A1 mais N menos 1 vezes R. Aí eu traduzo para isso aqui de baixo. O N aqui vai ser o 20, ó, que é justamente o valor 20 que eu tenho. Aí aqui vai ficar 19, porque é 20 menos 1, 19. Então, no final das contas, vai dar 115 andares. Nessa aqui também, que envolve um pouco de ideia de geometria. Ó. Uma professora realizou uma atividade com seus alunos utilizando canudos de refrigerante ó, para montar as figurinhas. Que figurinhas são essas? São quadrados. Ó. Para perceber que todos esses quadrados. Uma sequência de quadrados. Onde cada lado é representado por um canudo. Então, cada canudinho desse aqui, ó, eu monto uma lateralzinha do quadrado. A quantidade de canudo eu vou chamar de C. E a quantidade de quadrados de Q, ó, que formam cada figura. E a estrutura de formação das figuras está a seguir. Ó. Então, a figura 1 é essa aqui, figura 2 e figura 3. E a pergunta é, ó, que expressão fornece a quantidade de canudos em função da quantidade de quadrados? Ou seja, por exemplo, se eu quero um quadrado, ó, vamos colocar aqui a ideia, um quadrado, eu vou precisar de quantos canudos? Eu vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Vou precisar de 4 canudos. Se eu quero 2 quadrados, ó, vou precisar de quantos canudos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó. 7 canudos. Se eu quero 3 quadrados agora, eu vou ter que contar aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então você vai perceber que vai aumentar alguma coisa aqui. Ó. Por exemplo, de 4 foi para 7. Ó. Então aumentou quantos canudos aqui? Ó? 3 canudos. De 7 fui para 10, ó. Aumentei mais 3 canudos, ó. Isso aqui é que a gente chama de razão. Achei a minha razão, ó. Olha que maravilha. Apenas extraindo as informações, ó. Então, nesse caso, eu tenho que saber o seguinte, ó. Se eu quero montar um quadrado, eu tenho que gerar uma fórmula que me dê o valor de 4. Se eu pudesse testar aqui um por um, beleza, mas vamos para o caso geral. Qual é o caso geral? É você montar essa formulazinha aqui, ó. AN é igual ao A1 mais N menos 1 vezes R. Quem vai ser meu AN? Eu quero saber o valor de quem, no final das contas? Da quantidade de canudos, que eu estou chamando aqui de C. Ó. Então, meu AN vai ser chamado de C. Meu A1 vai ser quem? Vai ser o primeiro elemento que eu tenho aqui, ó. 4, que esse aqui é o meu A1. Esse aqui é o A2, ó. Vai ser 4. Mais N menos 1. Quem é N? N é a quantidade de quadrados, ó, que eu vou chamar de Q, ó. Então, vai ficar Q, lá de fora, N menos 1. Aliás, peraí, perdão. Confundi aqui. Vai ser N menos 1 vezes a minha razão. E a minha razão, justamente, eu achei de quantos canudos? No caso aqui, eu tenho que aumentar de 3 em 3, ó. Essa aqui é a minha razão. Então, vezes 3 aqui. Então, vamos fazer as operações, ó. Então, a quantidade de canudos vai ser quem? 4 mais N vezes 3 dá 3N, ó. Menos por mais dá menos. 1 vezes 3 dá 3, ó. Então, C vai ser igual a quanto? 3N. N é a quantidade de canudos, eu posso chamar isso aqui de Q. Menos quem? Eu tenho mais 4 e menos 3. Ó. Do maior para o menor é para a versão do maior. Como 4 é maior que 3, então mais aqui. 4 menos 3, 1. Ó. Então, a fórmula é essa daqui. Ó. Qual vai ser a quantidade de canudos que eu quero? 3 vezes a quantidade de quadrados mais 1. Vamos ver se isso é verdade. Se eu quero fazer um quadrado, então você vai colocar aqui. Ó, 3 vezes 1 dá 3, mais 1 dá 4. Então, bateu com o primeiro aqui. Ó. Se eu quero 2, 2 vezes 3 dá 6, mais 1 dá 7. Ó. Então, bateu com o segundo aqui. Ó. Se eu quero 3, 3 vezes 3 dá 9, mais 1 dá 10. Ó. Então, bateu aqui. Se eu quisesse 4, aí faria 3 vezes 4, 12, mais 1, 13. Ó. Aí daria 13 canudos. Eu justamente somar mais 3 aqui. Ó.
Mais 3 cônjuges também. Certo? Então, também é uma questãozinha simples que envolve o conceito de sequências. É sempre importante vocês trabalharem isso, porque independe da posição, vocês vão ter sempre uma sequência. Creio que isso vai dar tempo de fazer mais essa, que estamos quase estourando no tempo, mas vamos fazer essa aqui com calma. Essa daqui vai envolver as duas principais fórmulas já vistas. Então, a gente vai marcar o que é importante e vamos tentar fazer aqui do ladinho as contas. As projeções para a produção de arroz no período de 2012 a 2021, em uma determinada região produtora, apontam para uma perspectiva de crescimento constante. Ó, crescimento constante já dá a ideia de quê? De uma sequência. O quadro apresenta a quantidade de arroz em toneladas que deverá ser produzida nos primeiros anos desse período, de acordo com essa projeção. Então, a gente tem uma tabelazinha aqui, ó. Nós temos os anos aqui na primeira coluna, e a gente tem na segunda coluna a quantidade de arroz por ano. Então, em 2012, 50,25 toneladas. Em 2013, 51,50. Em 2014, 52,75. 2015, 54,00. Então, a gente entendeu o que é que a questão está falando. Ela dá um período, e o período é dado com a idealização de uma tabela, que é essa aqui de baixo. Ela vai ser muito importante para a gente. E a pergunta é, ó, a quantidade total de arroz em toneladas, claro, que a gente está trabalhando tudo aqui em toneladas, que deverá ser produzida de 2012 a 2021, será de quanto? Então, você percebe que dá ideia de quê? De soma. Uma quantidade total. Tem que fazer o somatório de quanto? Das produções de 2012 a 2021. E aqui na tabela só tem 2012 ó, a 2015. Então, vou ter que fazer uns cálculos aí para achar quem são as minhas posições. Então, nesse caso aqui, ó, vamos imaginar o seguinte. Quantos anos passam de 2012 para 2021? Você podia fazer o seguinte aqui. Ó. Você podia fazer 2021 menos 2012. E você podia dizer para mim que era 9 anos a diferença de um para o outro. Só que aí, na hora que eu enumero isso aqui, ó, vai ficar ó, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, ó. Eu não tenho 9 anos, eu tenho 10, ó. Tenho 10 anos aqui, ó. Então, eu não posso fazer a diferença de um pelo outro, por quê? Porque eu estou excluindo um dos anos. Então, na hora que eu numerar aqui, então vai ser 10 anos. Então, o último ano que eu tenho é o da posição 10, ó. Então, já dá a ideia. 2021 aqui, ó, vai ser meu 10º ano. Eu vou ter que achar esse valor aqui, ó. Então, tem que calcular o quê? O meu A10, ó. O meu A10 vai ser quem? Vai ser o A1 mais 9R, ó. Então, o meu A10 vai ser quem? O meu A1, que é o primeiro elemento da tabela. Aí você coloca isso aqui, ó. 50,25. Quem é a razão da tabela? Aí eu pego o de trás, ó, e subtraio o de cima. Vai ficar 51,50 menos 50,25. Eu vou achar que a razão aqui, ó, vai aumentar a cada 1,25. Então, aqui eu vou colocar 9 vezes 1,25. Então, meu A10 aqui, no final das contas, vai ser quem? 50,25 mais 9 vezes 1,25. Isso vai me dar 11,25. Quando eu somar esses dois aqui, ó, então, meu A10 vai ser quem? Vai ser 50,25 mais 11,25. Vai dar 61,50. Então, eu achei o último elemento. Ó. Então, no ano de 2021, vai ser produzido aqui, ó, 61,50. Então, eu achei qual é o meu limite aqui. Porém, ele quer o quê? A soma. E para calcular a soma, a gente sempre vai precisar de quê? Da onde começa e de onde termina. Então, começa em quanto? Em 50,25 e termina em 61,50. Então, nesse caso aqui, a soma vai ser quem? A soma de quantos anos? 10 anos. Lembre-se que é a soma de 10 anos. A soma de 10 anos vai ser quem? Vai ser o primeiro termo mais o último termo, no caso, o meu A10, vezes o número de termos, que é 10, dividido por 2. Ó. Deixa eu ajeitar esse negócio aqui, que ficou meio torto.
Certo? Então, a ideia é sempre essa. Você tem que colocar isso na formulazinha e achar quem são os padrões. Ó. Então, aqui, dividido por 2. Essa aqui de cima, só para lembrar, a n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a minha razão. Aí eu substituo, acho essa daqui. Ó. E agora eu vou substituir essa aqui de baixo para achar a minha soma. Então, quem vai ser a soma? Onde é que começa? 50,25. Mais. Quem é o meu A10? Até onde é que eu vou? Até 2021, que é 61,50. Vezes quem? O número de anos, que é 10, ó, do 2012 para 2021 são 10 anos. Vezes 10, dividido por 2. Ó. Então, isso vai me dar, no final das contas, quanto? Quando eu somar aqui, ó, 50,25 mais 61,50, isso vai me dar, no final das contas, 111,75. Como é que eu estou multiplicando, eu posso multiplicar esse 10 com esse 2. Ó. 10 por 2 vai me dar quanto? 5. Então, eu vou multiplicar esse valor aqui por 5. Ó. No final das contas, eu vou ter quanto? 5 vezes 111,75. Quando eu multiplicar isso aí, 558,75. Que é a soma total dos anos de 2021. E eu marco aqui a letra de dado. Se eu fizesse com 9 anos, presta atenção, isso aqui, ó. Vocês vão fazer isso aqui como teste em casa. Se eu fizer com 9 anos, vai me dar a primeira alternativa aqui, ó. Vai dar 497, ó. Você ia errar, porque você ia tirar um dos anos aqui. Ou ia tirar o primeiro ano, ou o último ano aqui. Isso aí ia considerar apenas 9 anos. Certo? Então, creio que a gente encerra a aula por aqui para não perder mais tempo, certo? A professora já mandou o link, Andrena. E aí vocês aproveitam para finalizar aqui e ir para lá. Aqui eu deixei algumas questões, ó, para vocês praticarem em casa também, é bem simples. Na próxima aula, quem tiver alguma dúvida, a gente resolve antes. Questão 5, a questão 6, aqui era 7, vou corrigir isso aqui, e a questão 8. Ó. Essa questão 8 é idêntica àquela outra que a gente acabou de fazer. Só vai mudar o contexto, que agora a gente vai ter o quê? Vai ter diminuição. Lá a gente tinha sempre uma soma, aqui a gente vai ter uma subtração. Certo? E aqui foi algumas que a gente fez no início, que foi a dos postes. Quem lembrar ou recordar, tenta fazer ela novamente. E a questão do edifício, ó, que também dá uma sequência aí. Certo? Vou mandar esse slide para vocês anotarem que vocês já têm e terminarem de fazer o restante. Ok? Então, a gente encerra aqui. Ok, professor. Uma boa noite, uma boa semana. Boa noite, bom final de semana para vocês. Até a próxima quinta.